A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E hoje nós estaremos comentando um pouco da lição número 13 de jovens, lição número 13, que tem como título Renovando a Aliança. Amém? Estamos encerrando um trimestre, iremos agora falar um pouco sobre renovando a aliança. Neste trimestre, na lição de jovens, estudamos o livro de Josué, lição esta abençoada, que tem como título Tema de Conquista, amém? A leitura do texto bíblico desta lição encontra-se no livro de Josué, capítulo 24, dos versículos 14 ao 20. Primeiro ponto da nossa lição fala: Josué reúne o povo em Siló. Primeiro subtópico fala: Josué reúne o povo em Siló. Então nós vemos agora que Josué já estava avançado em idade, e neste avanço de idade, ele percebeu que não teria como mais estar à frente do povo, ele não poderia mais liderar, não poderia mais agora estar à frente, porque a idade chegou. E a Bíblia fala que quando o homem passa dos 70, o que só resta só é fadiga e enfado. Então ele estava cansado, já tinha feito aquilo que o Senhor tinha determinado, que era o quê? Conquistar a terra prometida, entrar. E Josué já tinha dado agora os métodos, os meios, como eles deveriam. A terra foi dividida. Cada tribo sabia a sua possessão. Embora ainda existiam inimigos na terra, o conselho de Josué foi: não sejais remisso em conquistar a terra, ou seja, não ficais parado, não ficais acomodado, mas vai para frente, a vitória já foi dada, o Senhor vai pelejar por vós, expulse os moradores da terra, toma posse da possessão que o Senhor te deu, mas vai e luta, conquista, expulsa os moradores da terra. E isto é uma qualidade de um verdadeiro líder, porque ele reconhece que já não é capaz de ficar à frente na liderança do povo. Ele já demonstra o quê? Isso é hombridade, se chama hombridade, meus irmãos. Reconhecer que não consegue mais estar à frente do povo para liderar. Isso não mostra fraqueza, nem mostra frouxura, mas mostra hombridade. Princípios. Ele mostra agora, ele não tem o vigor, ele não tinha mais vigor de estar à frente do povo. Aí muitos contestam que Josué errou em que ponto? Em não preparar um líder. Eu não vejo isso como um erro de Josué, porque alguns dizem Moisés preparou um líder para substituí-lo, que foi quem? Que foi Josué. Porém Josué não preparou um líder. Eu não vejo por esta ótica, eu vejo por que ótica? Qual o objetivo de Deus ter levantado Moisés no Egito? O objetivo de Deus levantar Moisés do Egito foi libertar o povo das garras de Faraó e do jugo egípcio e levá-los, conduzi-lo à terra prometida, a terra que manda leite e mel. Este era o objetivo. E Moisés, quando se levantou, tomou a frente e Deus foi com ele para conduzir o povo à terra prometida. Então o povo tinha que ir para a terra prometida. E Moisés avançou em idades, meus irmãos. E devido ao seu enfurecimento por causa do povo, quando ele feriu aquela rocha, porque aquela rocha é uma tipologia de Cristo, Deus fala para ele que ele não iria entrar na terra prometida. Então, como ele não iria entrar na terra prometida, ele sim tem que preparar alguém para assumir o seu lugar, assumir a sua posição, para que o povo seja conduzido à terra prometida. E daí ele vem e prepara Josué. E Josué foi preparado à altura. E Josué fazia questão de relembrar as palavras de Moisés quando reunia sempre o povo. Porém, o que aconteceu? Moisés preparou Josué, Moisés veio a falecer, Josué toma a frente do povo, o povo entra na terra prometida, conquista grande parte da terra prometida, Josué faz as divisões da terra, cada tribo sabia qual era a sua possessão, então não tinha mais a necessidade de colocar um líder à frente. Por quê? Porque as tribos já estavam espalhadas na terra prometida, cada um tinha a sua possessão de terra, e os levitas foram distribuídos em todas essas tribos. E os levitas, meus irmãos, tinham esse encargo
de levar a lei, levar os mandamentos do Senhor e ensinar o povo no caminho que deveria andar. Então, no sentido espiritual, o povo não ficou abandonado, porque os levitas estavam lá. E dentro das próprias tribos existiam os anciões, que eram como os líderes patriarcais, que tomavam a frente nas decisões que cabiam à tribo específica. Então, não havia necessidade de ter um líder para governar todas as tribos, para liderar todas as tribos, até porque, como nós estudamos, teve 2,5 tribos que não passaram o Jordão. A sua possessão foi antes do Jordão, embora eles passaram para ajudar os seus irmãos na conquista, mas chegou ao ponto que Josué tinha distribuído tudo, já tinha mostrado, feito sorteio, e cada tribo já sabia a sua possessão de terra. Josué despede aquelas 2,5 tribos e elas voltam para o seu território. Porém, Josué alerta eles: permanecei no Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. Então, meu irmão, eu não vejo como um erro de Josué não preparar alguém para substituí-lo, não. Porque o plano de Deus era que o povo viesse a conquistar e a entrar na terra prometida. E isto já foi feito. Isso já foi conquistado. Então não havia necessidade de preparar um líder. Amém? Então Josué reuniu o povo em Siló. E ele vai fazer um discurso. Por quê? Ele está mostrando amor e zelo, meus irmãos. Ele vai aconselhar o povo agora a fazer escolhas. Que escolhas? Porque eu não vou estar mais aqui, meus irmãos. Eu vou partir. Eu sinto que o meu tempo nesta terra, o plano de Deus na minha vida, está se enfidando. Porém, agora, vocês que devem fazer a escolha. Eu já fiz a minha. Eu já fiz a minha escolha. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Os meus no meu lar já está guiado, já está no caminho. E vocês, o que vocês vão escolher? É tempo de escolha, meu irmão. Porque o líder que tem uma visão do futuro, esse é um líder que pensa no bem-estar dos seus que estão em sua cautela, vamos dizer assim, estão subordinados à sua liderança. Então, meus irmãos, este Josué agora, ele fala a mesma palavra que ele sempre falava: esforçai-vos, meus irmãos, esforçai-vos. Como eu falei para os irmãos, existem ainda inimigos a ser expulso. E Josué sempre estava ali fortalecendo, dando ânimo ao povo. Ele usa as palavras que Deus usou para ele: tem de bom ânimo, esforça-te. E ele usa isso para o povo, hebreus, povo de Deus, esforça-te, tem bom ânimo e conquista aquilo que o Senhor te deu. Mas, porém, façam as escolhas. Não se misture com o povo que está na terra. Não dê seus filhos para as filhas das nações pagãs, das tribos pagãs, não. Nem dê suas filhas também para casar com os filhos dos pagãos, não. Esses casamentos mistos não deveriam existir. O povo se corrompeu. Mas Josué deu o caminho das pedras, como fala o ditado popular. Então, o que aconteceu? O povo foi advertido para não aceitar casamento misto. Porque Deus ama tanto os seus filhos que sempre alerta eles para que não venham a sofrer as consequências da desobediência. Deus diz: tem que fazer isso e isso para que te vá bem. É só seguir os preceitos do Senhor, nada mais. Mas o povo insiste em errar. Mas, porém, como líder, o líder tem que alertar. Tem que dizer quais as consequências, quais os benefícios, o que isso vai acarretar em sua vida. Isto que Josué fazia, porque ele exercia sua liderança com hombridade, pensando no futuro do povo. E Josué, no final de seu discurso, lembra que nenhuma palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou. Nenhuma caiu, nenhuma. Josué 23:14, nenhuma. Então, meus irmãos, quem pretende servir ao Senhor deve acreditar
deve acreditar. Nunca, meu irmão, deve ser infiel, porque a mão de Deus vem sobre ele. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, meu irmão, mas ele não é injusto. Deus não toma o injusto por justo, nem o justo por injusto. O pecado tem um preço. A Bíblia fala o quê? Porque o preço do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então, meus amados irmãos, Josué agora faz um discurso memorável e no final do seu discurso ele mostra ali a trajetória do povo de Deus, mostra ali o povo Abraão passando pelas trajetórias, mostra de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como os seus grandes feitos, desde as pragas do Egito até a expulsão dos cananeus, agora na terra prometida. Sempre mostrando que as vitórias vieram sempre do Senhor. O Senhor era que dava a vitória. O Senhor é que guiava o povo. O Senhor era que ia à frente do povo. Então ele concluiu tudo que ele tinha que falar. Ele concluiu o povo para que ele e sua casa faziam o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele chama o povo para tomar uma posição diante de Deus. Então o povo aceitou de bom grado a proposta dele, aceitou, renovando a aliança ao Senhor. Aí o que aconteceu? Josué escreveu o pacto, ou seja, no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, que o povo aceitou de bom grado. O povo renovou a aliança. Então, a renovar, então vamos fazer um memorial agora aqui que vocês deram a sua palavra. Vocês deram sua palavra, então a aliança está sendo renovada, meus irmãos. É uma aliança renovada. Josué agora está fazendo um memorial, porque os homens, a maioria das vezes, meu irmão, esquecem esses compromissos morais e espirituais que têm. Mas a palavra de Deus diz, aquele homem, se você for fazer um voto e não for cumprir, melhor é não ter feito o voto, porque o Senhor vai cobrar de ti. O Senhor cobra. E Josué alertou o povo, mostrou tudo que Deus fez com eles, desde Abraão até a entrada agora na terra dos cananeus, o quanto Deus tinha trabalhado, o quanto Deus de vitória tinha feito, e Josué veio a falecer. Não só ele, mas o autor também fala que Josué e Eleazar morrem. Então a morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, encerrando-se agora um ciclo áureo de muitas batalhas e conquista. Então conclui-se o livro de Josué, mostrando ali o falecimento de Josué e do profeta Eleazar. E foi um tempo de conquista mesmo, que Deus mostrou que Deus era com o povo. Deus era com o povo e Deus ainda é com a sua igreja hoje, meus irmãos. Que possamos estar diante de Deus com temor e tremor, para que possamos galgar as bênçãos espirituais que estão em Cristo. Porque assim como Cristo está sentado à direita de Deus Pai, Deus nos fará assentar em regiões celestiais ao lado de Cristo. Amém? E o autor encerra fazendo uma trajetória histórica do povo israelita até os dias atuais, que é o ponto 3, que fala um salto para o futuro. A gente vê agora o renascimento de uma nação. Porque o que aconteceu? O autor fala que no final do século XIX surgiu um movimento chamado sinoísmo. E esse movimento pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Por quê? Ele deu um salto bastante aqui, porque o povo entrou na terra prometida, entrou. Porém, o povo vem agora se corromper. Isso está no livro de Juízes, a gente vê isso. Que Deus levantava juízes, aí o povo voltava-se para Deus. Aí a Bíblia diz que quando morria aquele juiz, o povo voltava a fazer o que não agradava os olhos de Deus. E ficou nesse ciclo, nessa roda gigante. Existia ponto que o povo estava lá embaixo e existia ponto que o povo estava lá em cima. Porque o povo começou a se corromper, começou a se degradar, até que eles olharam as nações em volta de si e viram que as nações tinham um reino.
e tinha um rei. E esse rei era uma presença física de uma pessoa. Era um homem que regia o povo. E ele viu isso nas outras nações e pediu para Deus um rei, um rei. E Deus vem e fala para Josué, para Samuel, que o povo não tem rejeitado a ti, Samuel, mas tem rejeitado a mim. Por quê? Porque o povo estava num governo teocrático. Deus era seu rei. Deus que estava à frente do seu povo. E o povo vem, pede um rei, Deus coloca Saul como rei, Saul vem a sair do caminho do Senhor, aí vem Davi, depois de Davi Salomão, e Salomão ali constrói aquele templo suntuoso, que é o grande templo de Salomão, que ficou como um símbolo dos judeus, era um símbolo de fé, um símbolo de confiança, que era o templo judeu, que era o tabernáculo que foi erguido por Moisés, conforme Deus tinha estabelecido. Esse tabernáculo, que era feito em tendas, foi agora construído um templo físico permanente, que era o templo de Salomão, e aquele templo suntuoso foi referência para o povo judeu. Era a época áurea dos judeus. Nessa época, sim, eles conquistaram toda a terra prometida praticamente. Foi os tempos áureos, Davi conquistou tudo. Por isso Salomão teve um reinado de paz. E Salomão foi encarregado de construir esse templo. Então Salomão constrói o templo, e Salomão, perto de morrer, o seu filho vem, após Salomão morrer, o seu filho Roboão vem e assume o trono. Até este tempo, o povo estava unificado. Israel era uma nação unificada. Roboão vem e assume. Porém, ele vai tomar conselho com os anciãos e com os jovens. O jovem fala para Roboão: Roboão, se a mão do teu pai foi pesada, não deixa cair não. Acoita agora o povo. Se o teu pai acoitou o povo com chicote, açoitas eles agora com escorpiões. Se o jugo do meu pai era pesado, o meu vai ser mais pesado ainda. Isso era o conselho dos jovens. Porém, os anciões disseram: não, Salomão. Não, Roboão. Me desculpe. Não, Roboão. Guia o povo com amor, com mansidão. Alivia a carga do povo. Mas Roboão dá ouvido aos jovens e coloca um jugo mais pesado agora sobre o povo. E diante daquilo surge uma revolta. E dentro daqueles que estavam revoltados, que interrogaram a Roboão, estava Jeroboão. E daí dividiu-se o reino de Israel entre as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do sul ficou com Roboão, composta apenas por Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. E daí os reinos seguem divididos até os cativeiros. Israel agora foi dividido entre as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte ficaram agora sob o comando de Jeroboão e as tribos do sul de Roboão. Porém, a história vem a nos mostrar, nos relatos bíblicos dos profetas maiores e menores, que o quê? Que o reino do norte teve apenas reis maus. Todos os reis das tribos do norte foram reis maus, enquanto a tribo do sul ficaram oscilando entre reis maus e reis bons. Não é à toa que as tribos do norte foram as primeiras a serem levadas em cativeiro, que foi o cativeiro assírio. Porém, as tribos do sul demoraram um pouco mais para serem levadas em cativeiro. Por quê? Isso aconteceu aonde? Quando os assírios conquistaram as tribos do norte, eles foram também tentar contra as tribos do sul. Mas existia um rei chamado Ezequias, que era um rei temente ao Senhor, que andava nos caminhos do Senhor. E quando os assírios ali vieram com seu comandante chamado Senaqueribe, para tomar posse, invadir as tribos do sul, o reino do sul, Deus se levanta, manda apenas só um anjo, meu irmão, só um anjo que matou 185 mil soldados. E eles voltaram derrotados, perplexos, porque era a mão de Deus. Então, as tribos do sul vieram a ser levadas em cativeiros apenas quando a nação de Babilônia foi levantada.
Então os babilônicos conquistaram os assírios e Deus agora está vindo, intervindo. Por quê? Porque as tribos do sul começaram a se denegrir, a se desviar do caminho de Deus. E a gente vê isso pelos seus últimos reis. Seus últimos reis foi Manassés, que era um rei mau. Manassés gerou Amon, que foi um rei mau. Amon gerou a Josias, que é aquele menino que veio a reinar com 8 anos, que foi escondido no templo para não ser morto. Josias foi um rei bom, mas após Josias só vieram reis maus. E foi nesse inteirinho aí, esses reis maus, que Deus entregou as tribos do sul para o cativeiro babilônico. E assim foi dispersado todos os judeus. E ao longo dos anos, essa dispersão aconteceu. Porém, no século XIX, esse movimento chamado sinoísmo agora vem e prega que os hebreus devem voltar à sua terra. E começou isso a acontecer de fato. Começou a voltar. Começaram a voltar, o povo começaram a imigrar. Os povos que estavam longe. Mas, porém, meus irmãos, vem a Segunda Guerra Mundial, que é a perseguição nazista. Aí o que acontece com esta perseguição nazista? Foi também um dos motivos para os judeus que estavam espalhados pelo mundo começarem a regressar para a terra prometida, para a terra que Deus tinha dado a eles. E no ano de 1947, quando o fim da Segunda Guerra Mundial, existe uma sessão histórica na ONU. E esta sessão, meu irmão, é histórica e ela é excepcional, porque ela foi presidida por um brasileiro. Esse brasileiro chamava-se Oswaldo Aranha. E esse brasileiro foi que deu o voto, meu irmão, que aprovou a criação de 2 estados independentes. Ou seja, agora está criado o Estado de Israel. A figueira, meu irmão, floresce. Os judeus aceitaram essa proposta, claro que eles não eram reconhecidos como nação, mas os palestinos, ou seja, os árabes, não aceitaram. E daquele tempo em diante, de 1948 para aqui para frente, vê-se que levantou-se batalhas ferrenhas contra o povo de Israel. Eram muitas batalhas, são muitas batalhas. Porém, meus irmãos, Deus se mostra que estava presente com o povo de Israel. E o fato mais enigmático, o fato mais surpreendente, o fato mais lindo é a guerra conhecida como a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu no ano de 1967. Quando o Egito, a Síria e a Jordânia atacaram Israel, o qual mais uma vez sagrou-se vitorioso. Como que pode aquela pequena naçãozinha, meu irmão, combater com grandes nações, com grandes potências? Mas se viu a mão de Deus. A mão de Deus estava com o povo. Não é à toa que os soldados inimigos relataram que ao olhar para o exército de Israel, ele via como se via atrás de cada homem, um homem de branco batalhando por eles. Porque a nação, meu irmão, de Israel, o povo de Israel, pertence a Deus, é a nação de Deus, é o povo adquirido, é o povo que Deus escolheu para abençoar todas as nações da terra. E não é à toa que quando o Senhor Jesus vem estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, ele vai fazer separação entre as nações amigas e as nações inimigas de Israel. As nações inimigas serão tratadas com severidade, com mão de ferro, e seu destino final será o lago de fogo que arde, o lago de fogo e enxofre. Mas as nações amigas não, as nações amigas entrarão no reino milenar, gozarão das bênçãos de Cristo nesta terra, porque foram nações que abençoaram a Israel. E Deus falou isso para Abraão: todo aquele que te abençoar, eu abençoarei, e todos aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei, não serei com ele. E é assim, meus irmãos, a nação de Israel está hoje lá, uma das mais prósperas do mundo, porque a mão de Deus está sobre Israel.
Quantas e quantas nações neste mundo não querem a destruição de Israel? Hoje, em um momento que vivemos, nós hoje somos uma nação considerada amiga de Israel. Por quê? Porque o nosso governo, nossos governantes estão alinhados com Israel, estão alinhados com o que Israel crê. Então, meus irmãos, que possamos orar a Deus para que o Brasil permaneça uma nação amiga de Israel. Permaneça. Porque aqueles que forem amigos de Israel vai ser abençoado. O que abençoar vai ser abençoado. E eu não tenho dúvida que por esses anos o Brasil vai se sobressair diante de muitas nações na face da terra, porque o Brasil agora é uma nação amiga de Israel, está ao lado de Israel. Então, meus amados irmãos, que possamos meditar, que possamos estar diante de Deus, possamos estar resguardados debaixo da potente mão de Deus, porque quantos milhões e milhões de judeus não foram mortos ao longo desses anos todos? Foram muitos, muitos, muitos mesmo. Não é à toa que existe uma história que o primeiro-ministro israelita foi conversar com o chinês, e se não me engano foi com o presidente da China naquela época, e ele fala que a nação da China é muito grande. E aquele primeiro-ministro olha para o representante da China e fala: realmente, nós hoje, falando dele, dos judeus, seríamos uma nação tão grande quanto a de vocês. Sabe por quê? Porque o que nós sofremos ao longo dos anos não foi coisa pouca, não. Quantos milhões e milhões dos nossos não foram mortos pelas aquelas nações que tentaram nos aniquilar da face da terra? Certamente, se não existissem essas perseguições, essas mortes, certamente hoje nós seríamos um dos países mais populosos do mundo. Mas a mão de Deus está sobre a vida dos judeus. Por isso a Bíblia fala: orai pela paz em Jerusalém, orai pela paz em Israel, porque se assim fizer, você também vai ser abençoado, você vai ser alcançado, amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos encerrando esse trimestre, que foi um trimestre de bênção, onde nós estudamos as lições bíblicas jovens, tempo de conquista, estando no livro de Josué, amém? Não se esqueça, meus irmãos, de se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.